boa noite. Eu sou Marcelo Negão, perfil aqui, @live com os atletas e artistas. Sigam, inscrevam-se, ativem o sininho lá no nosso canal, fortaleçam com a gente para que esse trabalho também a gente consiga desenvolver lá no YouTube. Sigam também a página @Juan_Atleta, que é o jogador que a gente tem aqui em casa. Muita correria, muito trabalho. E tamo junto. Um abraço aí pra Miss Nicole Dias. Tamo junto, Miss. Vou chamar minha convidada, a doutora Sandra, psicóloga, pessoa gente boa pra caramba. Vamos trocar uma ideia com ela aí sobre a mente humana, sobre várias coisas relacionadas com a psicologia. Dividir a tela aqui com a gente e agradecer aí a toda a galera aí que tá sempre prestigiando aí as nossas resenhas, as nossas lives, né? E mandem perguntas aqui que a gente vai responder. Gente, a gente tá com o mesmo problema de algumas outras resenhas. Doutora, não tô te vendo. Agora? Não, você não tá aparecendo na tela comigo. Eu peço para que E agora? você. Não, você não tá aparecendo. Eu peço que você saia e entre novamente. Eu vou te chamar por aqui, tá bom? Tá. Como que eu saio? Vai na tela e cancela. Bug aí. Meio que sistêmico. Mas vocês não levam a mal, não, Oi, que às vezes isso acontece. Boa noite, doutora Sandra. Tudo boa bom? noite. Bem? Tudo bom. Muito obrigado aí por você aceitar o convite da gente vir trocar essa ideia, vir trocar essa resenha. E logo de cara, parabéns aí pelo seu trabalho, que é muito importante. Ah, obrigada. Muito prazer aí. Obrigada pelo convite. Doutora, a gente sabe que hoje em dia, a gente estava falando no Zap, né, hoje à tarde, as Uhum. pessoas estão doentes da mente, né? Exato. O que leva a pessoa a ficar assim? São vários fatores, são fatores distintos, pode ser coisas pessoal, coisa do trabalho, coisa que ficou guardada. Como funciona isso? Bom, muitos são os aspectos que levam a pessoa a ter uma ansiedade, algum pânico, algum Sim. problema, entende? Uhum. Alguns deles vêm desde a infância. Então, na infância, crianças que foram abusadas, abandonadas pelos pais, ou diversos fatores, N fatores, entendeu? E trazem para a vida adulta toda essa dor que eles têm, que passaram lá na infância, entendeu? E aí eles vêm trazendo para a vida adulta toda essa dor. E o que mais aconteceu há 3 anos atrás, muitos Sim. problemas de ansiedade, depressão, muita tentativa de tirar a própria vida, e Sim. algumas delas eu consegui evitar, acho que duas, se eu não me engano, a pandemia. A pandemia veio para trazer muita tristeza para muita gente que ficou isolada, que ficou impossibilitada de ver os parentes, de poder sair para trabalhar, que perderam empregos, Sim. que perderam pessoas. Então, assim, a situação no contexto geral, assim, a sociedade é muito doente mental. Não assim, Sim. tipos de doenças mentais mesmo, assim, que trazem todo sofrimento, entende? A doutora acha, então, que no caso, depois da pandemia, isso aí piorou muito. Piorou. A parte da depressão e de ansiedade piorou bastante, bastante mesmo. A Porque as pessoas doutora. ficaram assim, com medo do desconhecido. É verdade, verdade. É o que a gente não conhece, geralmente a pessoa fica com medo, né? Exatamente. Tem hora E de. nem os médicos, nem os cientistas no início da situação, entendeu? Então foram meses de pânico e incerteza total.
Doutora, antes da pandemia, já tinha, já vinha crescendo isso ou não? A pandemia, tipo, ela foi o funil, ela que provocou a grande maioria disso. Como que a doutora vê isso aí? Não, Porque eu não. escuto muitas pessoas falando. Porque assim, de um modo geral, as pessoas já são muito ansiosas, com cobrança no trabalho, com É, problemas de família, mas a pandemia, ela potencializou isso. Então, as pessoas ficaram muito enclausuradas, isoladas, e aí veio todo esse boom, que aí veio tudo aflorado. tipo assim, doutora, se a pessoa já era um pouco ansiosa com a pandemia, ficou muito mais. Muito pior, exatamente. Por conta de toda a incerteza, principalmente do início. Os 6 e 8 primeiros meses foram, assim, os piores de todos. Eu digo que talvez os 6 primeiros meses, porque, assim, ninguém sabia o que fazer. Aí, depois que as pessoas foram meio que se moldando, meio que acertando, então foram descobrindo jeitos de conversar com pessoas, de poder se abrir mais. E aí veio o que eu digo que foi a maravilha que aconteceu com a pandemia, foi o boom da informática. Porque aí todo mundo pôde conversar por aqui, como nós estamos, coisa que não tinha. Sim, Então vieram consultas online, vieram os home offices, então sim, algumas coisas facilitaram muito. Então a pandemia veio para trazer coisas ruins, mas veio para trazer é coisas boas também, verdade. porque a tecnologia teve que se adequar também. Ó, galera, muito obrigado por quem tá mandando pergunta aí. Acabou de entrar aqui, doutora. Tem um time tradicionalíssimo aí da Várzea de Diadema aqui, Unidos do Inglaterra, e tem uma pergunta aqui para a doutora. Como podemos identificar quando uma pessoa está ansiosa, depressiva, e qual seria a maneira correta ao lidar com pessoas que apresentam esses sintomas? Perfeita pergunta. Bom, pessoas ansiosas, de uma forma geral, elas têm sintomas físicos. Então, elas têm taquicardia, falta de ar, ou o ar em excesso, que ela não sabe como respirar, se ela respira muito rápido, se ela respira devagar. Ela tem. Tá nítido nela quando ela tá ansiosa, ela fica afoita, ela fica sem saber o que fazer. Então, a primeira coisa é, primeiro, não falar para a pessoa relaxar, porque ela vai se sentir que todo mundo diz Pior. para ela, relaxe, relaxe. Não, não é relaxe. Você fala para ela assim, fecha os olhos 1 minuto e respira. Quando ela fecha o olho, ela está fechando o olho para tudo que é externo, para tudo que é racional. Então, quando ela fecha o olho, ela vai lá para o seu mundo interno. E Legal. quando ela respira de uma forma tranquila, calma, e ela vai prestando atenção na respiração, então ela vai tirando os efeitos externos. Então aí ela Quer dizer, consegue se acalmar. quer dizer, esse fato dela fechar os olhos já deixa ela um pouco mais tranquila. Exato, exato. Nossa, que interessante. E dizer para Interessante. ela, relaxa, ela não vai relaxar, porque Sim, todo mundo diz isso para ela. E sim, todo mundo diz isso para verdade. todos. Relaxa, relaxa. Não, não relaxa, ela não vai relaxar. Então simplesmente diz assim: fecha os seus olhos e só respira. Aí quando ela fecha os olhos, pronto, o mundo externo dá uma sumida. Então ela consegue focar no interno dela. Ô, E a doutora, quando a gente. depressão, a Ah, depressão desculpa. aí, ah, Não, tudo bem. desculpa, cortei, doutora. Pode continuar. E a depressão é aquele estado em que a pessoa está sempre muito letárgica. Ela não quer, às vezes, fazer alguma coisa, ela quer ficar muito dentro de casa, ela quer ficar muito introspectiva, ela está sempre muito tristonha e, às vezes, ela não apresenta esses sintomas de tristeza, porque ela está sempre muito feliz para os outros. E eu sei disso porque eu já tive depressão. Então, assim, eu mostrava para os outros que eu estava muito bem. Então, por fora, Mas internamente não. mas internamente não. Mas aí é aquele feeling de algumas pessoas, de notar que você não está bem com o seu comportamento ideal, ou normal, ou de rotina. Eu Sim. tive uma amiga que virou para mim e falou assim: Sandra, você não está bem.
E aí foi o que aconteceu de eu começar a olhar para mim e realmente perceber que eu não estava bem. E aí eu fui buscar ajuda. Caramba, Isso doutora, foi antes da mas. pandemia. E a doutora já atuava, já era psicóloga. Eu já era psicóloga, mas não atuante. Nossa. Aí Porque depois que a doutora por- teve depressão, a doutora começou a atuar. exatamente. Assim, por alguns problemas, Nossa. pontos particulares, aí eu não atuei. Sou psicóloga desde 2004, mas aí eu fiquei sem atuar. E comecei a atuar na pandemia. Eu fiz um curso de inteligência emocional, fiz um curso de hipnose, me Que apaixonei legal. perdidamente pela hipnose, e aí eu comecei a ajudar muitas pessoas. Ó, entrou aqui Então, um dos meus pacientes que é lutador. tem uma pergunta aqui dele, ó. Manuel, Loirinho. Mano É Elorim. Manuel Loirinho. Manuel Elorim. O que fazer para não entrar em depressão? Há uma forma de ver que está entrando em depressão e evitar? É, evitar entrar em depressão é meio relativo, porque você não escolhe estar em depressão. É, Mas o que verdade. você pode fazer é, quando você começa a sentir que você está meio triste, que nada te dá prazer, que, que algumas coisas não te fazem feliz, aí é a hora de buscar ajuda. Porque você fala assim, eu preciso de algo a mais. Então você vai buscar ajuda quando você começa a ficar triste, para justamente não entrar nesta depressão. Ó, o Unido da Inglaterra está falando. Acredito que a maior dificuldade da pessoa seja admitir que realmente precisa de uma ajuda, ou até mesmo ter forças para sair dessa situação. É o que a doutora acabou de falar. A doutora Exatamente. acabou de falar. A doutora Exatamente. A doutora colocou de uma forma até bem clara. Você não sabe, você não escolhe quando está com Exato. depressão. Exato. Simplesmente ela vem e se Uhum. você não tiver um pouco de discernimento, que às vezes é até difícil, né, doutora, a gente falar que a Exato. pessoa tem discernimento se ela está doente, né? Mas Exato. assim, devido a várias situações, a várias coisas que acontecem internamente, né? Porque assim, Uhum. é que a doutora falou, o externo, quem vê tá legal, tá sorrindo, mas o Exato. problema é os cacos que ficam lá dentro. E outra coisa, doutora, como a doutora também atende várias pessoas, hoje a gente vê muito casamento em crise. Tem Uhum. muita depressão no meio de casamento hoje em dia, a senhora acha? Bastante. Bastante. E na pandemia piorou, porque os casais tiveram que ficar juntos, obrigatoriamente, e o que já era ruim piorou. Talvez em algumas situações tenha melhorado, porque aí eles se conheceram mais, eles se interagiram mais. Mas Sim. para muitos, porque o sair para trabalhar facilitava o convívio. Aí, Porque como vocês os não se dois viram. tiveram em home office, aí entraram em conflito. E aconteceu muita separação, muito divórcio na pandemia. Doutora, quando a gente fala de doenças da mente, né, geralmente as pessoas não gostam muito de conversar, né? As Uhum. pessoas meio que se esquivam, né? Mas Sim, assim, isso é uma doença silenciosa e que atinge todas as áreas, né? O rico, o pobre, o artista, o jogador, o apresentador, o empresário. O que a doutora mais vê de pessoas assim, tipo, que tem esses problemas da mente? o que mais vê não Isso, tem um público específico. é geral. Desde crianças até adultos, idosos, pobres e ricos, famosos e não famosos. Isso tem, sempre. Existem muitos famosos que têm tudo, mas não tem aquela paz interior, eu diria. Que não tem porque é muita cobrança, porque você tem que ser melhor, porque você tem que fazer, você tem que se dar, você tem que sempre ser o melhor de todos. Então, esses é o que entram mais rápido em depressão, com mais facilidade. Mas também tem aquela
parte da população que não é cobrada, mas se cobra, porque precisa melhorar, porque tem alguma coisa. Ou diz assim, não, eu não tenho, eu não consigo, eu não quero, e aí Sim, vem de uma família mais humilde e acha que tudo tem que é ser difícil. perfeito, que é tudo difícil, porque vem de crenças limitantes, Crenças entendeu? crenças limitantes, mas isso aí depende muito da criação da pessoa, né? Porque se ela cresce num ambiente que ela tem crenças limitantes, provavelmente vai ser muito difícil dela escapar de ser um adulto assim, né? Ou não? Eu não diria difícil, eu diria desafiador, mas é possível, porque tudo é possível. A psicologia positiva diz muito isso. A psicologia positiva que eu trabalho, ela trabalha com o acolhimento. Então, o que é? Você dá o carinho, dá o acolhimento, dá o aconchego e fazer com que tudo seja visto de uma forma mais positiva, que é o que todos falam aí, que está na mídia, é a lei da atração. Então, a lei da atração, o que, que é? Você pensar no positivo, porque nós somos o que pensamos. Se você começa a pensar sempre que a sua vida está um lixo, que você é incapaz, você certamente vai ser incapaz, porque isso fica embutido na sua mente. E isto é uma crença limitante. Eu não tenho dinheiro porque meu pai não tinha dinheiro, então tudo é muito difícil. O dinheiro é sujo, o dinheiro é complicado, só quem é rico, os ricos são ladrões, porque eles conseguiram dinheiro à custa de coisas ruins, de eventos ruins. Então você vem com aquela crença de que você não é merecedor. Então a psicologia Sim. positiva traz isso pra tona, entendeu? Traz isso pra cima. Tipo, você já vem enrustido. Sempre Você já vem. já vem enrustido. E o que a gente faz, o que eu faço? Eu não uso a psicologia tradicional. Eu não sou adepta à psicologia tradicional, porque é uma psicologia que vai mais de encontro a doenças. E eu não gosto de Sim. tratar a mente como doente. Então, eu trato sempre de uma forma muito positiva. Então, a psicologia positiva vem para abraçar, acolher, levantar. E a hipnose faz o quê? Faz com que a gente entre no inconsciente para esse inconsciente ficar mais sugestionável a você levantar ele para fazer as Sim. coisas positivas. Isso, assim, é uma explicação bem simples, entendeu? Agora, doutora, quando a doutora falou de doenças, né? A mente estando doente, a mente estando doente, ela estando abalada. Que Uhum. tipos de doenças crônicas isso daí leva para o nosso corpo? Várias doenças psicossomáticas. Aliás, todas as doenças que nós temos, de uma grande maioria, é psicossomática. Existe uma linha que diz que, inclusive, o câncer, ele vem de algo psicossomático, de algo que você traz de tristezas desde a sua infância. Então, se você tem uma vida com muita tristeza, com muitos problemas, com muitas cobranças, o seu corpo vai te trazendo doenças. Então, uma gastrite, você tem um problema de estômago, é porque você está engolindo sapos e os sapos estão ali, fazendo uma revolução no seu estômago. Se você tem uma dor de cabeça, qualquer doença, existe doenças psicossomáticas. Então, a mente faz isso, entendeu? Então, no caso, a gente tem que curar a mente. A gente curando a Exatamente. mente, a gente cura o corpo. Exatamente, porque, como diz uma grande médica, vocês podem seguir ela, Sofia Bauer, ela é uma psiquiatra, eu faço cursos com ela. Ela diz que o nosso cérebro é um grande simulador mental. Se ele pode fazer o bem, ele pode fazer o mal. Então, se ele traz a doença para o nosso corpo, a gente pode conseguir curar. Então, com a hipnose, a gente consegue fazer com que atinja um local específico do cérebro para que você tenha essa cura, digamos assim. Você pode controlar tudo que você
tudo que você pensa, tudo que você faz, tudo que você age. Caramba, que interessante isso aí, porque a gente conversando agora com a doutora, a gente consegue ter uma visão bem mais clara de situações e aspectos, né, que a gente às vezes passa no cotidiano, que às vezes a gente não saberia é, externar, né, falar Uhum. cada ponto. Mas isso me veio aqui na cabeça agora, pessoas que trabalham com pessoas são pessoas que têm tendência a desenvolver, né, doutora? Certo tipo de doença mental, não tem? Tipo assim, a depressão, pessoas que lidam com pessoas. Pessoas de uma forma geral, tanto que lidam com pessoas quanto que lidam com máquinas, elas têm uma propensão grande a desenvolver qualquer transtorno mental, qualquer tipo assim de depressão, por exemplo, porque nós somos seres humanos, então nós temos sentimentos. Uma pessoa que está, por exemplo, só na frente de uma máquina, ela não tem aquele humano, aquele aconchego para estar ali conversando com ele. Então ele entra numa depressão com muito mais facilidade. Quando a gente está no meio de pessoas, a gente tem pessoas que nos acolhem. Então isso facilita com que fica mais difícil de entrar numa depressão, por exemplo, de ter uma doença. Ou se entrar em algum sintoma desse, fica mais fácil de sair. Bom, agora, doutora, quando que você descobriu que você gostava de psicologia? Bom, que psicologia eu fiz porque eu achei interessante, eu tinha que fazer uma faculdade, eu fiz, achei legal, mas também eu fiz para ver se eu tirava alguns traumas da minha infância, que no caso do curso de psicologia não resolveu. Eu tinha um trauma muito grande, que com 11 anos de idade eu tive a minha criança ferida. Como que a minha criança foi ferida? Uma professora lá na escola me mandou calar a boca porque eu era burra. Então eu me calei para a vida inteira. Nossa, E aí, quando eu fiz o curso de hipnose, é que eu descobri que eu tinha potencial. Que aí eu me apaixonei pela hipnose e por conta disso veio tudo o que estou vivendo agora, nossa, que ajudando legal, pessoas. doutora. Nossa, que Então, legal. assim, Só, eu sei que existe a criança ferida, eu sei que existe a depressão, eu sei que existe outros problemas. Então, eu tendo vivenciado, fica muito mais fácil de eu ajudar pessoas. pela experiência que a doutora já tem, a doutora consegue Uhum, diagnosticar mais fácil e poder desenvolver um tratamento, né? exatamente, exatamente. E agora, trabalhando com os atletas, eu estou aprendendo muito mais, porque é um mundo novo para mim, entendeu? E dentro desse mundo novo, a doutora está cada dia conhecendo coisas, situações novas, né? Sim, sim. Porque apesar de os atletas serem indivíduos muito focados para algumas situações, eles são muito mais fáceis de trabalhar, eu diria assim, porque eles querem muito mais evoluir, porque eles sabem que eles precisam de foco, de concentração, diferentemente de um paciente que chega com um sintoma de depressão que acha que não está, que aí fica muito mais difícil, fica muito mais lento de trabalhar. O atleta não, o atleta é muito mais rápido. Ele se permite mais, entendeu? Justamente que eu acho que é porque é um atleta, né? Não, doutora. Já está acostumado Exato. com isso, né? Sim, e ele sabe que ele tem as cobranças, e essas cobranças ele precisa estar com a cabeça boa. Então, como os meninos da luta falam, eles precisam estar com a mente blindada. Então, o que é essa mente blindada? É estar em foco, concentração, disciplina, estar ali presente para a luta. E o que eu faço também, que um dos meninos postou essa semana, que ele achou interessante, o nome que eu falei para ele, é audição seletiva. O que é uma Audição audição seletiva? seletiva. É.
é você escutar somente o que você precisa. Por exemplo, para eles, especificamente para eles da luta. Escutar só o que é necessário. Tirar todos os eventos externos negativos e focar no que é importante. Então ele vai, o lutador vai escutar o corner, o lutador vai escutar algum ponto específico ou alguém na torcida que fale alguma coisa interessante, mas o que for de negativo, o que for destrutivo para ele, ele não vai escutar. O cérebro dele vai falar assim, não, isso não me interessa. Então, ele vai ficar só no positivo. E aí ele vai ter, Tipo, vai. em determinados momentos, ele vai ter mais força, ele vai ter mais concentração. Quer dizer, ele vai apenas guardar as coisas positivas e ponto. Uhum. Sim. O que é interessante, a mente guarda. O cérebro vai escutar só o que é importante. O cérebro vai fazer o corpo responder só o que é interessante. Doutor, a gente esses tempos aqui, né, tão muito, tá muito todo mundo na correria, tá todo mundo muito, né, a milhão com trabalho, com faculdade, com vida pessoal, né? É, não será que também falta aquele tempinho para a pessoa tirar só para ela? Será que isso aí Com certeza. também não ajuda? Com certeza. Porque as pessoas estão tão loucas para fazer tudo e acham que o dia é curto, não tem as horas necessárias, porque elas não têm aquele tempo que é delas. E é o que eu ensino para todos os meus pacientes. Você vai fazer o quê? À noite, quando você for dormir, ou de manhã ao acordar, você vai pegar 5 minutos. Primeiro, agradecer. Você vai dizer, eu sou grato por qualquer coisa. Então, ela vai ter aquele instante para ser grato a qualquer coisa, inclusive alguma coisa que seja ruim. Durante o dia, o pneu do seu carro furou, agradeça. Aí alguém vai falar assim: não, mas eu cheguei atrasado no trabalho, eu perdi o compromisso. Agradeça, porque se o pneu não tivesse furado, talvez você teria sofrido um acidente, sofrido um assalto. Então, pense sempre pelo lado positivo e agradeça a tudo que for ruim, porque assim, com os eventos negativos você aprende, você cresce, você talvez é o universo te mandando algo de positivo. Através de algo negativo. Exatamente. Ó, o Mas Manuel Loirinho disse que funciona super bem com ele, ó. ele falou mesmo, Manuel, em verdade. E a gente vê que que é difícil, né, doutora? Geralmente quem não está dentro desse contexto, né, passando com uma psicóloga, ou mesmo que tenha a mente aberta, a pessoa vai ter esse discernimento, né? Porque logo a primeira coisa quando acontece quando a pessoa fura o pneu, ela vai falar, puta que pariu, desculpa, Aham, pô, não deu certo, vou chegar gritar. atrasado, puta Sim. que merda, meu, não, a pessoa ela não visualiza isso, mas o que a doutora falou tem muita lógica, porque assim, pô, meu pneu não fura, eu poderia ter passado no farol a mil, poderia ter colidido com um ônibus e Uhum, acabou. sim, Ou poderia ter sido assaltado, como a doutora falou. exatamente. Agora, esse processo, né, que a doutora está falando, isso aí, tipo, doutora com o paciente, isso daí é um processo, né, doutora? Demora quanto tempo até a pessoa começar a entender, a amadurecer, Depende a de se cada recuperar? paciente. Depende de cada paciente, depende de cada problema, depende de cada. Cada ser humano é único. Sim, Então, verdade. existem hipnoterapeutas que prometem a cura em um dia, em uma sessão. Talvez aconteça assim, de resolver um problema específico em um dia. Ok. Você acabar com um pânico em um dia, beleza. Mas talvez volte. E o que a gente sempre fala é que a dipirona funciona 100% com todos os pacientes. Então, isso depende Verdade. de cada organismo.
E a hipnose funciona de repente, depende de cada cérebro. Então, é algo que é individualizado. Para mim, o mínimo de 4 a 6 sessões é o mínimo que eu faço. E aí vai depender de cada caso, cada caso, cada caso. Os atletas, por exemplo, eles não querem parar. Toda semana eles querem a sessão. Tá tudo bem, porque eles querem Legal, mais foco, eles querem mais concentração, entendeu? Tem atleta que eu interessante. estou atendendo desde março, semanalmente. Legal, Então, doutor. Legal. e assim, não porque não resolveu o problema, justamente o contrário, porque resolveu o problema é que eles querem continuar cada vez mais focados. Tá aí o Kainan, que você entrevistou há pouco tempo, e ele foi através do Kainan que eu te conheci também. E aí ele Sim, verdade. vem indo num processo de crescimento total, entendeu? Tanto na luta, quanto na mente, quanto na vida pessoal. Ele tá aí sempre crescendo. E assim tem outros, tá? Todos os outros que eu atendo são assim. Inclusive na live acabou de entrar também a sua xará, doutora Sandra Foss, grande jogadora de vôlei amador, professora de Olha, ele é educação 67 física, artista, amador, e jogadora de vôlei amador, artista, professora de educação física, joga demais, referência. Um abraço aí, Sandra, para você. também. E quando a gente fala sobre o assunto, né, mente, é notório, né? A gente sempre quer descobrir, né, o que é a mente. Porque geralmente as pessoas não sabem, né? As pessoas falam, a mente é o que você pensa, o que te faz raciocinar, mas é muito mais além do que isso, né, doutora? É muito mais além do que isso, né? A mente é algo complexo. Só que muita gente acha que é muito complicada. Mas não. Ela é uma coisa simples. Porque você consegue controlar, entendeu? Você tem o poder de controlar. Só que a mente, ela é lá dentro dela, ela é muito complexa. E não daria sim para falar muito aqui sobre isso. Ficaria Sim. uma coisa muito extensa. Mas é isso, é a nossa mente. Cada dia os cientistas descobrem mais coisas sobre ela, entendeu? De um modo que Eles estão cada, sempre pesquisando, né, doutora? estão sempre pesquisando. E existe também a neuroplasticidade, que faz com que a gente consiga a, arrumar tudo que tem de errado lá dentro. Então, o que a gente fala é que a gente tem esse estado de consciência e e que na hipnose a gente altera essa consciência para que a gente faça essa neuroplasticidade. Por exemplo, você tem uma fobia, você elimina essa fobia. Você tem uma dor crônica, claro que a dor tem que ser investigada pelos médicos. Mas para você não Sim. sofrer tanto com a dor, existe técnicas para isso. A hipnose trata também pacientes oncológicos que estão ali com dores para que você alivie os sintomas, alivie os sentimentos de tristeza, de impotência dele. E assim em várias outras áreas da vida em geral, entendeu? A Sandra está falando aqui. Mente fala muito no psicológico, no esporte também. Exatamente, exatamente. No esporte, os atletas são muito cobrados, então a mente tem que estar totalmente em harmonia com o corpo. Ela tem que estar tranquila. E mesmo em qualquer situação, em qualquer esporte, você tem que ter a tranquilidade, mesmo que seja um esporte de impacto que te deixa muito pilhado, você tem que estar ali naquele momento concentrado. Porque se você não estiver concentrado pensando em outras coisas, você não rende. O atleta não rende. Então, se ele estiver É pensando verdade. na família, que deu algum problema, se ele estiver pensando na briga que ele teve com a esposa ou com ela com o marido,
ou se o filho tem um problema, ou se aconteceu isso ou aquilo, ele não vai render ali naquele momento do esporte. Então ele tem que estar com todos os problemas que tenha fora ele, que esteja no familiar ali, ou próximo a ele, ali naquele momento em que ele está dentro do seu esporte, seja no jogo, seja na luta, ou em qualquer que seja, ele tem que esquecer tudo que está fora. E é isso que a psicologia positiva com a hipnose faz. Ela faz com que tudo que seja externo seja retirado da mente naquele momento. Para que a pessoa fique 100% no que está fazendo. Exatamente, exatamente. Não que ela vai ignorar qualquer problema que ela tenha, mas ali, naquele momento, que ela está ali se dando para o esporte, ela tem que estar 100% no esporte. Ponto final. Se ela tiver 99%, o rendimento não vai ser total. Verdade, verdade. Agora, usando isso daí para outras profissões, é a mesma linha, né, doutora? Na Fica com a mesma mente linha, qualquer, aberta, limpa. qualquer profissão que seja. Se uma professora está dando aula e ela estiver pensando na briga que ela teve com o marido, ou a mãe que está doente, ou alguma coisa que está acontecendo, ou no carro que acabaram de bater nela quando ela estava vindo trabalhar, ali dentro da sala de aula, ela não vai conseguir resolver nenhuma situação. Então ela tem que estar totalmente focada. E assim em qualquer situação. O médico que está cuidando do seu paciente dentro de uma cirurgia, ou o carinha da TI que está ali em frente ao computador resolvendo algum programa. É isso, é o foco. É o foco para desligar do seu externo. Ô, doutora, e as pessoas que trabalham com força de segurança pública, eles passam também por esse trabalho de como uma psicóloga? Eles fazem Deveriam. também algum tipo de trabalho? Deveriam. Eu não sei se todos os locais fazem, não. Eu conheço alguns policiais que dizem que na corporação não existe esse trabalho, que é algo que eu acho muito errado, porque eles deveriam estar 100% focados, e coisa que não acontece. Tanto que a gente vê muitas coisas erradas que acontecem com alguns policiais, que dependendo do que acontece, sei lá, eles não conseguem estar ali 100% focado no seu trabalho. Então, às vezes dá ruim, entendeu? E como a doutora falou também, tem bastante também professores e professoras também que eles, às vezes, eles se afastam para cuidar da mente também, Sim. porque acontece bastante isso. Aham, exatamente. Exatamente. Então, quando ele tá ali naquele processo de já não tá bom, aí ele tem que se afastar, porque não existe aquele trabalho que tem dentro de cada instituição, de cada corporação, que nem no caso dos policiais. Isso não existe, não é em todo lugar. E assim em vários, entendeu? Então existe uma linha que a gente tem que pensar que todas as situações têm que ter uma linha de tratamento mental. Ó, acabou de entrar uma amiga minha, e esta minha amiga é que a Didone, ela que me ajudou, ela foi uma das principais De dona e salvadoras. gastronomia. Ela foi uma das minhas salvadoras quando eu tive a depressão. Caramba. Ela e a mãe dela foram as duas, uma das duas. Aí tive mais outras depois, né, ao longo do tempo, mas a Didone Essa foi foi a primeira. acho que foi a primeira. E isso fez toda a diferença, né, doutora? Para Muita, você, no momento que você estava passando. exatamente, exatamente. E, e cada pessoa que chega até a doutora tem uma pessoa assim, né? A grande Que, maioria. Sandra Foss, demanda do ser humano diário, a responsabilidade é alta. Sim, exatamente. Porque nós
como humanos, nós somos muito cobrados em todas as circunstâncias, em todas as situações. A gente tem que estar sempre bem. A gente não pode ter um momento de tristeza, um momento de deslize, de descuido, porque nós vamos ser chamados de fracos. E tá tudo bem ser fraco. Qual é o problema? Ninguém é Mas forte assim, 100% do dia. é isso que eu ia falar pra doutor, não tem como, porque a pessoa ela vive, hoje em dia, né, falando, né, vive sob pressão, a pessoa tem medo de perder seu trabalho, às Uhum. vezes a pessoa não vai bem na faculdade, não tá bem no casamento, é que nem a doutora falou, não é somente uma pressão, né? Você tem a pressão do trabalho, mais a pressão do casamento que às vezes não tá Uhum. bom, mais a pressão do trabalho que não tá bom. Chega uma hora que essa pessoa ela vai estourar, Sim. que é E uma tá tudo bem. coisa normal. Sim. Mas, mas assim, às vezes a sociedade não acha que isso é normal, né? Exatamente. E às vezes a própria pessoa acha que não é normal, porque ela tem que ser forte 100% do tempo. Mas não, ninguém tem que ser forte 100% do tempo. Nós somos seres humanos, nós temos coração, mente, sentimentos. Então a gente chora, a gente sofre, a gente tem raiva, Verdade, verdade. entendeu? E a gente fica alegre também. Então a gente tem aquele momento. E por que não? E tá tudo bem. É verdade. É o certo, o pensamento certo é esse, né, doutora? Esse é o pensamento normal, né? Exato. Normal. Só que muitas das coisas que a gente vê hoje em dia, ainda mais a doutora que deve de ver coisas aí que, pelo amor de Deus, mas ajeitar, ajeitar a sociedade é uma coisa que requer bastante tempo, bastante conversa. Isso com cada indivíduo, né? Com cada indivíduo. Uhum, exatamente. Isso, se a sociedade fosse totalmente consertada e todo mundo tivesse a mente boa, isso aí levaria anos. Se a sociedade fosse 100% perfeita, que ninguém tivesse problema mental, eu não estaria aqui. É verdade, doutor, é verdade, verdade. Como não é perfeita, que a gente sabe, então tem bastante trabalho, hein, doutora? Ó, Ó, temos recadinho aqui, ó. Mano loirinho, quando um psicólogo não tá bem mental, ele se cuida sozinho ou busca ajuda de um outro psicólogo. É, a doutora pode falar melhor disso. quando um psicólogo está ruim, sim, a gente busca ajuda, sim. E todo psicólogo tem um terapeuta também. Eu faço. Eu, às vezes, chamo lá no grupo, que a gente tem um grupo de. Eu peço um socorro, falo assim, gente, alguém para me atender aí, que eu preciso de alguma coisa, que eu tô ruim, ou a gente vai se trocando, entendeu? A gente troca as experiências, a gente troca Legal. as terapias. Por exemplo, eu precisei fazer uma cirurgia de extração de um cisto do dente e eu sei fazer a hipnose comigo, eu sei fazer a auto-hipnose, eu sei como fazer uma hipnose para fazer anestesia. Só que eu falei assim, gente, eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso de alguém para fazer indução comigo que vai ser muito mais potente. Fica muito mais potencializado se alguém faz. E aí, no domingo, eu fiz com um amigo, ele me fez anestesia hipnótica no domingo, e na segunda-feira eu fui fazer cirurgia. Não precisei tomar anestesia química, fiz a cirurgia de extração do cisto e de um dente, e uma semana inteira eu não tomei analgésico. Então, assim, a gente busca sempre ajuda também. Então, a gente sempre se ajuda. É isso aí, pô. Legal pra caramba. Deixa eu mandar um recadinho aqui pra galera também. Agradecer a vocês aí que estão entrando na live, mandando as perguntas aí pra doutora. E pedir para vocês também seguirem lá a página @Juan_Atleta, que é o nosso jogador aqui de casa, sempre na correria, trabalhando muito aí para tentar arrumar um clube pro garoto. E sigam também o canal dele no YouTube, que é Juan. E, doutor, eu fiquei maravilhado assim com o seu perfil, com o seu trabalho, né? Com a sua humildade, né?
porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje em dia que elas não dão valor para uma conversa, Uhum. elas nunca têm tempo, tá sempre na correria, né? E esse canal aqui é para a gente vir trocar uma ideia, ficar descontraído, ficar na resenha, né? E a gente fica muito feliz quando vem pessoas para conversar com a gente, poder mostrar um pouquinho do seu dia a dia, do seu lado profissional, né? E acaba a gente conhecendo e aprendendo também, porque eu vou falar para a doutora, eu estou mais aprendendo aqui, eu estou aprendendo muita coisa aqui. Só de ouvir você falando, eu estou aprendendo. Eu falo, caramba, olha, fazer isso aqui é errado. Só que o que a doutora está falando aqui, eu já vi um monte de coisa aqui que eu faço errado, que eu vou começar a fazer diferente. Só, de, só da doutora falar. Inclusive, assim, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre buscando aprender. No sábado, eu vou fazer uma imersão de autoconhecimento, mais ainda, que eu sempre faço, mas no sábado especificamente, eu vou fazer uma imersão para aprender a respirar. Então, é o controle da mente para respiração, porque eu vou entrar na banheira de gelo para ficar 20 minutos, talvez. E depois vai ter técnicas de queimar os nossos problemas, porque é uma técnica que eu também ensino para quando você tem algum problema, você escreve o seu problema num papel, vai lá no cantinho do quintal e queima de verdade com fogo, que é uma técnica que faz muito bem, alivia quando você está com algum problema, com raiva de alguém. Você só escreve, entendeu? Ah, doutora, eu vou marcar uma consulta com a doutora também, porque eu vou falar para você, se eu for escrever meus problemas, eu vou usar um caderno de 200 folhas, eu vou usar isso aí também. Eu vou tacar fogo no caderno. Pode tacar fogo no caderno. É uma técnica assim simples. Existem técnicas de hipnose que a gente faz para queimar determinadas situações. Mas o Que que eu legal, que ensino às legal. vezes é assim, para que seja fácil para a pessoa, você está com a raiva de alguém, escreve num papel, leia e vai lá e queima. Queima e assopra, aí vai embora. Ou então queima e joga no vaso e dá descarga. Também você sente aquele alívio dentro de você. Ah, isso é bom, isso é bom. Bom saber. Já aprendi outra coisa. Nessa live aqui eu tô aprendendo muito, eu tô parecendo aluno de primeiro ano colegial, mano. O, o importante, né, doutor, é a gente se livrar do que nos faz mal, né? Uhum, exatamente. Em hipnose a gente fala uma coisa que é: deseje que aconteça, espere que aconteça e, acima de tudo, deixe que aconteça, que é o se permitir a melhorar, se permitir a mudar. E essa é uma frase do David Elman, que ele foi um dos que trouxeram a hipnose clínica para a base que a gente tem hoje. Então, ele morreu há pouco tempo, não é tão da velha geração, porque a hipnose é algo que existe desde os primórdios da humanidade, e o Dave Elman trouxe a hipnose para que a gente trabalhasse aqui como a gente trabalha hoje. Então, simplesmente assim, deixe que aconteça, que vai acontecer. Se permita mudar, se permita se conhecer, se permita se reconhecer, se reconectar. Entrando dentro do seu eu, você consegue tirar tudo que tem de ruim dentro. Então, sempre que eu começo uma indução, se tiver alguém ainda aí, o loirinho estiver aí, ele vai falar. O que eu faço de início é fecha os olhos, vai imaginando um ar branco entrando em você. Este ar branco é o da limpeza, é um ar fresco. Vai imaginando que está entrando coisas boas, felicidade, tranquilidade, paz, coragem. E quando você solta, o ar vai sair morno. Então vai imaginando esse ar cinza saindo e vai jogando para fora tristeza, medo, raiva. E assim você vai fazendo. Inspira o que é bom e solta o que é ruim. Só fazendo isso, a mente já vai dando uma relaxada, uma acalmada, o corpo se acalma. E aí a mente consciente vai ficando um pouco adormecida para o inconsciente poder vir aflorando, que é o que a gente faz.
Quer dizer, desse processo, e aí já começa uma evolução. Uhum. Sim, Quer exatamente. dizer, tudo que está ali machucando, alfinetando, encostado ali, gerando doença, isso aí vai tudo saindo aos poucos. Vai saindo aos poucos. É um processo rápido? Não. É um Não. processo que é leve, é calmo? Nem sempre. Você vai sentir dor, você vai sentir tristeza durante o processo. Mas tá tudo bem, porque você tem dores aí dentro. Ó, o loirinho diz que super funciona. Super funciona, ele tá respondendo, ele tá aí. Ele não saiu não, ele tá vendo. Olha, meu professor acabou de entrar, o Elder, mestre Elder Rigoni, um abraço. Então, Ter já faço mandando Rigoni. amém aqui. Uhum. E, poxa, a gente vendo tudo isso que a doutora falou, tá falando aí, são pontos que são crucial para que a pessoa consiga se ver, né? Se Uhum. entender, se ver melhor, Sim, poder levar uma vida saudável, né? exato. Que hoje em dia a gente pode dizer que são poucas as pessoas que têm uma vida saudável, né? Que a gente às vezes fala saudável só na parte física, mas é que nem Uhum. a doutora falou, às vezes a pessoa pode estar com um shape da hora, abdômen trincado, aquele corpo, né, de modelo, corpo atlético, né? Mas só que lá dentro tá daquele jeito. Uhum. Exatamente. Exatamente. Ninguém sabe o que está dentro de cada um. Cada um é um ser único. Então, só ele mesmo sabe o que passa dentro dele. Então, é tratar sem julgamento, acolher sem culpa, com amor, com carinho. Ô, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. A doutora já, obviamente que eu acho que já, mas já tratou um casal junto, marido e mulher? Eu não faço terapia de casal. Eu indico, eu tenho amigos que fazem, mas eu não Uhum. trato casal, Só individual. só individual. E só adulto. Eu não trato crianças e nem casais juntos, assim. Porque existe uma técnica específica para fazer terapia de casal. E eu não trabalho com o casal. Que legal, também. Eu também, tá vendo? Mais uma coisa que eu aprendi. Eu não sabia que tinha uma técnica específica para casal. Existe os terapeutas de casal. Muito interessante o seu trabalho, doutora. Eu estou aprendendo muito. E a doutora pode ter certeza que a gente vai também divulgar aqui a sua página, seu perfil aqui nos nossos stories, tá? Ok. Entrou mais um E Rodrigo Iacono. Oi, Rodrigo. fala, Rodrigo. Um abraço para você aí, meu irmão. E se a doutora quiser fazer alguma pergunta para mim, pode ficar à vontade, tá? Ah, como que você trabalha? Fala aí pro pessoal com que é que você trabalha. Eu trabalho como corretor, né? Sou corretor de imóveis, carro. Trabalhei muito tempo com operador de máquina também, entre outras coisas também, né? Já Uhum, trabalhei com dança também, trabalhei muitos anos com dança, né? E hoje eu tô trabalhando como corretor, fazendo as lives também, né? Para conversar com a galera, para conhecer novas pessoas, colocar uhum, também a, as experiências, né? Das pessoas aqui e também tirar esse ponto, né? Todo mundo tá na correria sempre, então é um momentinho que a gente para conversar um pouco, né? Para trocar uma ideia uhum. e faz bem, faz bem a gente ouvir e faz bem a gente conhecer também, né? Outras histórias. Sim, exatamente. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui da galera. Ó, o Bruno também entrou, ele também é um lutador. Bruno Sarada. Então, doutor, eu quero te agradecer muito aí pela sua participação.
Ah, tem mais um recadinho assim, ó. Até do Rio Grande do Sul, né, Marcelo? É, e live, que nunca conseguimos acertar data. Não, mas a gente vai. Vamos conseguir fazer, fechar essa data aí dessa resenha também. Pode deixar que a gente vai trocar essa ideia. Doutora, eu quero que você fique à vontade, né? Muito obrigado por você vir conversar com a gente um pouquinho, mostrar um pouquinho do seu trabalho. Quero que você fique à vontade para deixar suas redes sociais aí para a galera seguir seu trabalho. Fica à Uhum. vontade. Bom, quem quiser me seguir é Sandra FP67. É quase igual o da Sandra Fossa 67 aí. Aí, galera, sigam lá o É Instagram Sandra da FP67. doutora. Uhum. E eu trabalho com psicologia positiva e hipnose. Eu faço também aromaterapia. A psicologia positiva, para mim, veio para agregar muito, porque é uma psicologia do amor, do acolhimento. E a hipnose, apesar de eu já ter feito uma coisa interessante, que eu falei inclusive para o meu professor, eu fiz um curso de hipnose em 98 e eu não lembrava disso. Por quê? Revendo e fazendo uma autoanálise, entrando dentro do meu eu mais profundo, assim, por quê? Porque não foi uma coisa que me agregou. Então, esse curso que eu fiz, e eu fiz terapia com hipnose também, lá pelo Sim. ano de 98, 99, não foi uma coisa que foi muito boa para mim. Então, eu simplesmente havia esquecido. E quando eu fui puxar meus documentos para dar entrada no meu conselho, no meu registro, eu descobri esses certificados. Então, Nossa, é importante também um bom profissional para que te ensine alguma coisa com amor. Foi com o Helder, inclusive a esposa dele está aí também, a Érica. um abraço aí, tá? Eu conheci a hipnose e me apaixonei pela hipnose e eu trabalho com ela até hoje, fazem 3 anos. E eu não deixo de aplicar hipnose nos meus atendimentos. Então, a hipnose é uma coisa assim que veio, que tá aqui no nosso dia a dia, entendeu? Então, é algo que ajuda muito a que as pessoas entendam sobre si mesma, sobre o seu amor próprio, sobre o seu sobre a sua verdadeira essência que está lá dentro, que às vezes fica muito escondida por conta dos eventos externos da sociedade, dos pais que maltrataram na infância, ou do que veio vindo ao longo dos anos. Então, as pessoas às vezes se fecham, se, se ficam, ficam muito fechadinhas e não conseguem pôr para fora o que necessita. E aí veio a hipnose justamente para isso. Coisa que às vezes, não falando exatamente mal de alguma técnica, eu sou psicóloga, eu fiz a Sim. psicologia tradicional, mas eu não consigo ver facilidade ou rapidez em algumas áreas da psicologia tradicional. Por isso mesmo que eu Simplesmente uso. Por isso mesmo que eu uso a a psicologia doutora, positiva. a doutora não se achou na psicologia normal. Seria isso. Exatamente. Exatamente. E aí tá o Helder e a Érica, que eu fiz terapia com a Érica também, que me ajudaram a entender isso, entendeu? E você tem um recadinho aqui, ó. Helder Rigoni, gratidão, Sam. Você é incrível, parabéns demais. E é com ele que eu vou fazer a imersão no gelo sábado. Ai, que legal. É, Que legal. com ele e com a equipe. E assim, com ele fazendo, aprendendo, porque no curso que a gente faz, a gente aprende, aplica e recebe. Então você está ali num contexto geral. E fazendo terapia com a Érica e com outras pessoas que eu também já passei em terapia, eu aprendi a descobrir a minha essência. E é o que eu Ai, falo que legal. para todo mundo. A sua essência está aí dentro. Você é triste, você não tem reconhecimento de ninguém? Não, você tem sim, você tem o seu eu. O seu eu mais lindo está dentro de você. Então, se você, como diz
a Sofia Bauer, em uma técnica que ela faz, muito simples, ela fala assim: respira profundamente. Você vai encher o seu pulmão. Enchendo o seu pulmão, você vai sentir que o seu coração é abraçado por ele. E quando o coração e pulmão ficam abraçados, você sente a paz dentro de você. Então você consegue se conectar. Então tudo que é meio ruim, meio estranho, vai ficando tudo mais tranquilo. Nossa, que legal, que legal. Muito interessante, muito interessante, muito interessante. É assim, é algo, é algo muito bom, tudo isso que a Uhum, doutora falou, esse conhecimento, a gente poder entender um pouco melhor, né? uhum. Cada situação dentro desse trabalho, né, que a doutora faz, que é magnífico, muito bonito o seu trabalho. Parabéns pelo trabalho. E, pessoal, sigam lá, né, o perfil da doutora Sandra, né? Deixem pergunta lá para ela, acompanhem o trabalho dela, né? E também, se precisarem, a doutora tá aí para poder ajudar também. E não posso deixar também de deixar outro recadinho. Galera, muito obrigado aí quem mandou pergunta, tá? Nessa resenha. Sigam lá a nossa página, né, no YouTube, Live com os Atletas e Artistas. Deixem o seu like, ativem o sininho, ajuda a gente a levar também esse trabalho para lá. E sigam aqui também o perfil no nosso Instagram. Doutora, forte abraço, fica com Deus. Até a Obrigada. próxima resenha. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Gratidão. Gratidão.